Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E mais um conteúdo aqui patrocinado pela Bplay Paraná, nossa casa de apostas parceira aqui do canal 3 Pontos. A gente vai falar sobre o retorno dele, Allan Kardec. Allan Kardec que quando atuou foi o camisa 9 que eu acho que a gente conseguiu sentir mais confiança desde a temporada passada, tá? O recorte ele é muito curto, mas confiança a partir do que ele demonstrou dentro de campo, eu acho que o Allan Kardec tá na frente do Diório, acho que o Allan tá na frente do Mastrani, acho que o Allan tá na frente do Pablo de 2024. O Allan conseguiu entregar participação em jogo, conseguiu entregar saída da área, conseguiu entregar capacidade de associação e, obviamente, ainda conseguiu entregar gols. O roteiro da temporada do Atlético, quando tinha a entrada do Allan Kardec ali acontecendo, era um Atlético que não consegue finalizar a quantidade de chances que cria. A partir do momento da entrada do Allan foi completamente diferente. Foi um time que aí sim consegue finalizar as jogadas que cria, que desenvolve, que executa. Então o Allan, acho que ele teve um impacto completo no time do Atlético, de um jogador que chega com a expectativa muito baixa nesse quesito de como ele vai poder nos ajudar depois de tantas temporadas numa rotatividade mais baixa. Só que o Allan surpreendeu até nesse sentido, de ser um cara que se movimenta, de ser um cara que cria, de ser um cara que constrói. Então vamos dar uma olhada num ponto que me chama muito a atenção em relação ao Allan. A gente precisa entender, para o confronto contra o Maringá, que existem 10 jogadores de linha, 10 jogadores de linha, beleza? A gente tem ali 2 goleiros, 20 jogadores de linha. Cada jogador do Maringá, pela marcação individual que o técnico Jorge Castilho ele opta a fazer, é responsável por um jogador do Atlético. Então o atacante é responsável pelo zagueiro, o ponta é responsável pelo lateral, o volante é responsável pelo meia, beleza? Beleza. O que isso causa? Ou o que isso pretende causar? Isso pretende causar um congestionamento. O que isso significa? Puta, o Zapelli vai receber a bola, ele já tem uma marcação, então esse passe não vai entrar. O Luiz vai receber uma bola, já tem a marcação, esse passe não vai entrar. Por quê? Eles vão estar divididos dentro de campo a partir da distribuição de jogo do Atlético. Isso vai tirar o espaço do Atlético. Mas a gente vai ver aqui alguns prints que eu trouxe pra gente dar uma olhada, como o Allan sempre atrai uma marcação. Ó, nesse confronto aqui contra o Cascavel, vai fazer o pivô, atrai a marcação com ele. Tá dentro da área no lance que o Isaac tá aqui pelo lado, tem marcação com ele. Dentro da área antes do cruzamento, tem marcação com ele. Aí no outro jogo agora, sempre acompanhado aqui dentro da área. Aqui, esse lance é muito interessante. Olha como a gente vê o movimento corporal de todo mundo pronto para defender profundidade. O único que tá aqui para fazer o bloqueio é o marcador do Allan. Aqui o lance do pênalti, né? Do pênalti não, da expulsão contra o Maringá. Que o zagueiro do Maringá, numa marcação individual, para não deixar o Allan progredir e entrar livre, acaba fazendo a penalidade. E aqui sempre muito bem acompanhado. Ficou legalzinho essa marcação que eu fiz, né? De deixar um foco claro ali. Então, assim, eles marcam de forma individual para diminuir nosso espaço, para diminuir nossa capacidade de diálogo, para diminuir nossa capacidade de trocar, de interagir, de associar no campo deles, né? No campo defensivo do Maringá. Que eles sabem que é a principal característica do Atlético. Mas quando você tem sempre um jogador fixo no Allan, e esse jogador é o zagueiro central, o Allan consegue manipular muito mais os movimentos da linha defensiva do Maringá. Além de tirar um jogador nessa capacidade de caçar o Zapelli, nessa capacidade de fazer sobra, nessa capacidade de caçar o Luiz, o Velasco, ou seja, você tem um jogador a menos para anular nossas principais referências técnicas, você tem um Allan sempre empurrando essa linha para trás porque sabe jogar muito bem de costas, porque sabe afundar na hora certa, porque sabe entrar na zona de finalização na hora certa. Então, quando ele afunda, ele leva a marcação completa do time do Maringá. E, enfim, de qualquer adversário que vai enfrentar a gente. Então, o que acaba restando? Mais espaço para ir o Zapelli brincar, para o Velasco brincar, sempre associando, sempre se aproximando. Pro próprio Luiz entrar numa zona de finalização menos em foco, sabe? Então o Atlético ele precisa desse centroavante que consiga manipular a questão
da defesa adversária para abrir espaço para quem vem de trás. Foi o que eu falei. Os nossos centroavantes hoje, Babi, Mastriani, enfim, os caras que vêm jogando, eles conversam uma língua muito diferente do que o nosso sistema ofensivo conversa. O Alan não é um baita atacante móvel, o Alan não é um baita atacante que vai sair dando disparos e tiros e atacando profundidade. Só que o Alan, ele se mostra tão importante, óbvio, na capacidade de entregar gols, uma média muito alta que o Alan teve até agora, vestindo a camisa do Atlético, no sentido de sempre estar finalizando, no sentido de sempre estar incomodando. Mas o Alan também entrega porque ele potencializa quem vem de trás. Ele abre espaço para quem vem de trás. Ele é importante nesse cenário de abrir caminhos, sabe? Então, acho que é uma grande notícia o retorno do Allan Kardec, coletivamente e também individualmente. Pintando mais chance ali, a gente sabe que a gente tem muito mais chance de fazer gol com o Alan, que sempre foi um artilheiro, do que com os 9 que, cara, naturalmente estão baixa hoje no time do Atlético. Então você tem um lado coletivo, da capacidade de abrir espaço, mas você também tem um lado individual da capacidade de finalização. E eu sinto que o Atlético, ele se sente confortável com o Allan Kardec em campo, né? Os primeiros jogos do Alan em campo deu para sentir muito como o Atlético, ele fica tranquilo com o Alan ali. Ah, beleza, o Alan vai ser esse cara? Tudo bem, sem problema. A gente vai, utilizar ele ao nosso favor. A gente vai inserir ele no jogo e ele também vai fazer questão de fazer parte. Porque se você pegar outros lances do Alan, tem assistência do Alan no meio campo, pro gol do Leozinho. Tem o Alan construindo jogada no meio campo, pro gol do João Cruz. Então, existe muito o papo de o Atlético não consegue botar o jogador no jogo. O Atlético não cria pro jogador. Mas o jogador, ele também pode se fazer importante a partir de uma movimentação orgânica por parte dele. A partir de uma movimentação natural por parte dele. Não precisa o time criar para ele participar do jogo. Acho que esse que faz, por exemplo, o Alan ser muito mais confiável do que o Mastriani. Acho que é isso que faz o Alan ser uma peça muito mais... que a gente olha, a gente tem mais certeza que ele do que o Mastriani. E eu acho que o Alan abriu outra janela dos jogadores mais experientes. Existia uma dúvida muito grande. Puta, o Alan é um cara experiente, o Alan é um cara cascudo e tudo mais. Como é que vai ser o Juliano, como é que vai ser o Patrick, como é que vai ser, enfim, outros nomes que eu acho que vão poder nos ajudar bastante ao longo da temporada. E o Alan já mostra que sim, esses caras mais cascudos, esses caras mais experientes, eles vão conseguir nos ajudar ao longo do ano. Eles vão conseguir ser peças importantes, tanto para o mental, para o vestiário, mas também dentro de campo. Então o Atlético ganha mais uma arma para esse confronto contra o Maringá, o Atlético ganha mais uma peça importante para esse confronto contra o Maringá, sempre lembrando, é sempre importante ressaltar que, obviamente, vencendo, a gente está na final do Campeonato Paranaense. Um dos primeiros objetivos da temporada, acho que dá para marcar mais um check, né? Classificação na Copa do Brasil e agora questão do Campeonato Paranaense.